Este aqui é o IoP Journal TV News e hoje nós vamos abordar o tema impressão digital, uma tecnologia que está transformando os negócios desde a cadeia de suprimentos até as embalagens inteligentes. Para isso, nós vamos conversar com o executivo da HP, Renato Barbieri. Olá, Renato, tudo bem? Tudo jóia, Edson, como vai? Tudo jóia. Bom, sobre esse mercado de impressão digital, né? Quais são as perspectivas que a gente pode ter aí, a visão que a gente pode ter desse mercado para o Brasil e também para o mercado internacional daqui em diante? Legal, Edson. Bom, em primeiro lugar, obrigado pelo convite, é um prazer, uma satisfação estar aqui com você. A satisfação é nossa, Renato. Muito legal ter você aqui. Vamos lá. Que legal, que legal. Quanto tempo, quantas histórias, né? É verdade. Bom, falar de perspectivas de negócios é algo que assim, me enche de orgulho, né? Eu estou na HP há muito tempo, né? Já mais de 2 décadas e eu acho que eu, né, sendo um otimista e vendo toda essa transformação digital que está acontecendo, gostaria de pontuar algumas coisas aqui. Bom, em primeiro lugar, falar de 2021 sem falar de 2020 fica muito complicado, né? Então acho que primeiro a gente tem que falar um pouco, dizer como é que está o cenário e relembrar algumas coisas, né? Porque o que aconteceu no ano de 2020 foi absolutamente impensado. Eu acho que nenhum guru, nenhum expert de mercado ele poderia prever nas piores previsões o que ia acontecer, como é que seria o ano de 2020. Um ano muito diferente, de muita adaptação, de muita resiliência, né? Então a pandemia ela veio, o que as pessoas achavam que ia acabar em alguns meses, perdura até hoje, né? Ela transformou demais as coisas e eu diria, sabe o que, Edson? Que a gente está fazendo 5 anos em 5 meses. Essa que é a... Pô, vamos fazer ensino à distância, puxa, vamos pensar, EAD. Cara, isso aconteceu assim, já. Né? Você pega aí, as crianças estão tendo aula online, está todo mundo falando, nós aqui estamos falando online. Televisão, poxa vida, né? As entrevistas que a gente via, antes a gente era muito crítico, né? Você viu uma entrevista com um cara online, fala, pô, a imagem tá ruim, olha o som. Hoje ninguém dá bola, é um normal mesmo, tá? Então, posto isso, como é que entra o ano de 2021? Ele entra com muita coisa diferente. Por exemplo, mercado de embalagens e de etiquetas cresceu uma barbaridade. Qual que é a perspectiva para esse mercado em 2021? Muito grande, muito grande. Você começa a ter falta de papelão ondulado, falta de plástico no mercado, né? Tá todo mundo comprando mais ainda online, né? E o brasileiro é um dos que mais compra online, você precisa ter essa embalagem. Então, a perspectiva de negócios para o mercado de impressão são as melhores para 2001 em um ambiente diferente, onde todos estão tentando se reinventar, tá? Porque o mercado está mudando, né? A forma de se comunicar, ela tá mudando, ela está mudando muito, né? Mas o ser humano, ele muitas vezes resiste a isso, né? Ele não quer mudar com a mesma velocidade. Então, quando você olha para 2021, a gente pode olhar da seguinte forma. Bom, primeiro, assim, falar de negócios do mercado de impressão em geral é extremamente amplo, é muito amplo, né? Então você tem, por exemplo, um aumento incrível da demanda por impressoras de consumo, né, dentro de casa, assim como você tem também um aumento de consumo para os notebooks. Então são 2 áreas que cresceram bastante. Quando você vai para a impressão comercial, né, a coisa já é um pouco diferente. Você também teve aumento de demanda, mas aí depende do segmento, né? O segmento, por exemplo, de gráficas de impressão comercial, aí já indo para tiragens maiores, né? É um segmento que sofreu mais, né? Esse segmento está ligado a
a impressão comercial, atividades ligadas a marketing, etc., isso de fato sofreu mais. Porém, como eu disse anteriormente, etiquetas e embalagens aumentou bastante. Quando você vai, aí você sai desse mercado de consumo, né, e vai para impressão, vamos falar agora aqui de Índigo, de WebPress, né? Nós vendemos produtos digitais que cada vez mais entregam um valor agregado maior para os nossos clientes, seja em qualidade, em velocidade, em redução de tempo de setup, em redução de número de operadores, né, onde você consegue olhar a cadeia end-to-end de uma maneira mais otimizada. Nos pequenos nichos, você continua com uma ótima previsão de negócios, porque você pega, por exemplo, ali, você conhece bem, né? Acho que ali no teu site, nos cases que você já viu, você conhece bem assim, o tradicional case do Café Pelé, né? Quem que não conhece o case do Café Pelé lá com a Camargo, com a Liu Lara, com a HP? Marca o Estado de São Paulo, maravilhoso aquilo. Aquilo é um pequeno exemplo, mas também você deriva aquilo, né? Você pode, com as pequenas tiragens, habilitar pequenos produtores, né? O cara que começa a fazer lá a bananinha, né? E depois ele cria a marca própria, começa a vender. Se você não tiver uma capacidade de entregar pequena tiragem rápida e customizada, esse negócio ele não se viabiliza. Então isso daí só aumenta, né? O volume para esses pequenos nichos e pequenas tiragens, ele só aumenta. Agora, quando você vai para a impressão de produção, né? Como é que está a impressão digital? A impressão digital está subindo cada vez mais, e aí eu posso dizer com todas as letras que a HP é uma das pouquíssimas empresas que está posicionada para esse mercado. Por exemplo, eu até tenho aqui uma brochura, quero mostrar para você. Ó. Você conhece a Índigo 100K, né, o lançamento da HP. Né? Nós estamos falando de 6.000 folhas por hora. Mas impressão digital é só para pequena tiragem e tal, né? Aquele brinquedinho, não é. A barra está subindo. Isso aqui que eu mostrei para você é impressão comercial. No ano passado a HP já anunciou a V12 para o mercado de etiquetas. Então o que está acontecendo? A impressão digital está deixando de ser só aquele nicho de baixa tiragem, ela está entrando numa zona de inflexão onde os volumes crescem exponencialmente. Olha, Edson, eu diria para você que é apenas uma questão de poucos anos para a gente ver uma explosão, no bom sentido, de impressão digital. Vai ser em 2021, eu diria que 2021 vai ser um ano de muita transformação, porque aquele cara que tinha um equipamento convencional, grande, que ele está desligando, né, e fala, bom, e agora? What is next? Para onde que eu vou? Pô, o próximo equipamento, será que também vai ser essa máquina grande? Ou eu já vou ter que apostar na nova tecnologia? Muitos já querem ir para a nova tecnologia. Então, a perspectiva, aí eu falo de Brasil e falo de mundo, viu, Edson? A perspectiva é das melhores, não para de crescer. Quando você vai para a WebPress, né, com as máquinas maiores, com a tecnologia jato de tinta, a mesma coisa. Você viu o deal agora lá da Georgia Pacific, né? Que a HP ganhou, inclusive está lá no site da ThinkPress, né? Para papelão ondulado. Isso daí tem assim, um mundo ainda para crescer. Um mundo. Então, tudo que você tem no convencional, uma hora ou outra, vai ser migrado para o digital. Quando vem a pergunta, puxa vida, mas a pizza pode estar encolhendo de tamanho porque o produto interno não cresce na mesma medida. Isso pode ser verdade, só que dentro da pizza você tem um aumento da relação entre o digital e o convencional, que qualquer 1% ali você acaba dobrando, triplicando a capacidade. Então o digital, no fundo, ele não está tão dependente desse crescimento. Ele está dependente, na realidade, das empresas perceberem a vantagem do digital, como muitas aqui no Brasil já perceberam. A nossa base instalada hoje são mais de 100 máquinas no Brasil, e todos esses clientes já perceberam os benefícios do digital. E a grande maioria fica quietinha, né? Não quero ter concorrente ali e tal, deixa eu ganhar o meu dinheiro aqui, porque
hoje, o cliente que compra uma Índigo e vende esse valor agregado, ele está fazendo muito dinheiro, muito dinheiro. Então, a comparação direta com o convencional, muitas vezes é uma comparação errada, porque o convencional, você já está numa curva de produto onde você está só otimizando ali aquele custo marginal, tá certo? Na digital não, na digital você está vendendo um negócio que é novo, que é diferente, que atende um outro mercado, e você vai cobrar mais por isso também. Né? Ele pode te custar mais, mas você também vai cobrar mais por isso. Então, posto isto, eu diria para você, Edson, que as perspectivas para o ano de 2021, ela é das melhores, tá? Eu acho que o mercado ele continua desafiador, né? É claro que 2021 é um ano de recuperação, a gente deve ter um crescimento do produto interno aqui no Brasil. No resto do mundo, a gente está vendo um crescimento muito grande também, e a gente nunca teve um funil de oportunidades tão grande quanto a gente tem agora no que nós chamamos de H2, né? O RAF 2, que começa agora em maio para a gente. A gente nunca teve tanto negócio no nosso funil de oportunidade, porque a retomada ela está vindo forte. Eu estou falando muito de hardware, tá, Edson? Porque o negócio de supplies, ele teve um impacto ali na crise, lá em meados de abril e maio, mas ele voltou. E hoje supplies, né, a venda de suprimentos para impressão, na parte da Índigo, por exemplo, e na parte de WebPress, ele já voltou aos volumes pré-crise. Tá? Então a gente está vendo uma recuperação desse mercado, desse segmento, né? E voltando a esses patamares pré-pandemia, mercados que antes não estavam crescendo tanto passam a crescer mais, e mercados que foram afetados começam a se recuperar. Então, você põe tudo isso numa mesma bacia, no mesmo bolo, Edson, eu diria para você que as perspectivas são muito boas, tá? É claro que Brasil, né? O Brasil tem uma série de desafios, né? Por exemplo, a gente teve, junto com a pandemia, o aumento do dólar, né? E da taxa de câmbio, e isso atrapalha um pouco, porque a gente começou o ano com um dólar de 4,05, né? Terminou o ano com 5,5 por ali, né? Isso atrapalha, né? Porque estamos falando de investimentos grandes. Porém, quando você mostra para o cliente quanto que ele pode fazer de dinheiro mesmo com um investimento alto, ele assina o pedido na hora. Então, as perspectivas para 21 são boas, e eu queria dizer para você que a gente está muito entusiasmado, não somente por essa mudança no mercado que a gente viu, que começou em 2020, mas também pela HP Índigo se posicionando em outros nichos de mercado. Como é que você vê que as embalagens inteligentes, né, essa evolução que é muito interessante, eu vi em vários lugares do mundo, em eventos e também na prática, você até citou aí o caso do Café Pelé, que é uma demonstração disso, né, de uma embalagem que carrega uma inteligência. Como é que isso pode ser um grande catalisador, um grande empurrador, né, da tecnologia para que a impressão digital seja adotada com maior frequência e até naturalidade pelas empresas? Excelente pergunta, adoro essa pergunta, porque ela me permite dissertar bastante sobre um conceito que eu tenho aqui, que é o seguinte, né? Bom, em primeiro lugar, tudo é embalado, né? Tudo, qualquer coisa é embalado. Tudo está dentro de algum tipo de embalagem. Então, a gente está tocando, a gente está experimentando isso. Não tem, é diferente, não é um negócio virtual. É algo que você está vendo, que você está se emocionando, que está se comunicando com você, né? E a embalagem, ela é a última fronteira, né, para você convencer o seu cliente a comprar o teu produto. Não é verdade? É a última fronteira. A última fronteira chama-se embalagem. Se você não conseguiu convencer o teu cliente em outras etapas, é na embalagem ali, seja na prateleira, ou seja de outra forma, que você acaba convencendo também. Só que essa embalagem, ela, como você sabe bem, né, ela se transformou demais. Ela deixou de ser apenas um invólucro para não entrar pó no produto, para ser um elemento de comunicação, como eu já falei.
E as embalagens inteligentes, elas têm atraído demais, né? Tem muita coisa, tem muito material para falar disso, e lá no IOP, com a ThinkPress, a gente vê muita coisa bacana, né, que vocês fazem, mas a embalagem, com esse elemento de interação, quando você pega, por exemplo, ali um software, né, um link reader, né, e você vai e aponta ele para a tua embalagem, e dali você baixa um vídeo, né, dali você consegue diminuir a quantidade até de papel impresso dentro da própria caixa, você se comunica com o consumidor de outra forma, vai muito mais, vai muito além do que o visual, da beleza e do design, né? Mas, Renato, tá bom, já entendi, e aí, mas e as empresas, né? O que a gente tem que fazer, né? Basicamente, Edson, o que a gente tem que fazer são duas coisas. A gente tem que ter um trabalho incessante de mostrar para o mercado a vantagem para toda a cadeia, end-to-end, tá? De você ter uma embalagem inteligente, porque é o tipo da coisa que você não adianta você falar, é assim, mas tem que falar com a marca. Tá certo, tem que falar com a marca, para a marca pôr demanda na gráfica, a gráfica vai e bota a demanda no fornecedor, tá tudo certo. Esse trabalho tem que continuar. A HP tem um grupo de Customer Business Developer, em conjunto com os nossos canais de distribuição, que é muito poderoso e que a gente passa tudo isso. Mas não é só isso. O trabalho, ele tem que ser feito no nível do presidente da empresa, do CEO. Por quê? Porque os ganhos de produtividade que você vai ter dentro da tua empresa, não só na área de supply chain, mas também na área ambiental, né? Então, assim, para um pouquinho, eu vou reduzir um monte de coisa, isso vai me dar força e conteúdo para até me reposicionar minha empresa. Olha, minha empresa que antes, comprava papelão do lado, que estocava, que fazia, que usava um tipo de tinta, agora a gente está com uma operação muito mais enxuta e eu consigo atender as empresas de marketing em 3 dias, eu consigo mandar material. Esse é um discurso integrado que faz parte de um trabalho de conscientização, antes de mais nada, porque você está mexendo no supply chain, você está mexendo no marketing, na segurança, na imagem da empresa, você está mexendo ali numa série de aspectos, né, que vai muito além de uma embalagem inteligente. Então, talvez o desafio aqui é intensificar mais ainda esse trabalho, não somente nas marcas, mas tentar levar esse trabalho de embalagem inteligente para todo o board da empresa, dizer assim, escuta, para um pouquinho, olha, isso aqui ele não é só um elo da cadeia, mas ele é um elemento de transformação para toda a tua empresa, né? Então, assim, você tem exemplos, né, Edson, a gente, até por uma questão de segurança, a gente não pode estar citando nomes de clientes, né? Mas a gente tem exemplos aí pelo mundo, né? Tem uma grande empresa de cosméticos, né? Que sofreu um ataque de falsificação e ele precisava implementar soluções de proteção, de melhoria da sua marca. Então, ali com a Índigo, né, em várias camadas, né, de impressão, usando tinta especial, prata, azul invisível, amarelo, né? Você consegue criar camadas, né, de proteção para evitar essa falsificação. Depois você tem empresas não só de cosméticos, você tem empresas de vitaminas, você tem vinícolas, né, que todas elas foram, de alguma forma ou de outra, implementando essas camadas, né, de impressão, sobretudo impressão invisível, para você tirar esses elementos que podem prejudicar a tua marca na cadeia. Uma coisa o que o pessoal sempre fala, uma coisa é você tem falsificação de tênis, né, que é um problema muito sério, mas depois você pode ter falsificação de remédio, que é pior ainda, né? Então, quando você tem uma embalagem inteligente que consegue dizer se aquilo tem segurança ou não tem segurança, puxa, já valeu, né? Mas Renato, puxa, mas como é que tá isso daí? Isso daí nós estamos em um processo, isso é um processo, tá? Isso daí também passa, viu, Edson, por conversar com órgãos reguladores, né? Eu acho que a indústria tem um papel de mostrar para os governos, né,
quais são os benefícios que a indústria traz. Então, não é só conversar com as empresas, né, porque a empresa pode falar, bom, já entendi, mas puxa vida, a lei, não preciso fazer isso daqui, né? Tá bom assim. Então, eu acho que você tem um tripé ali, que a empresa, a indústria que está fazendo isso, você tem o governo e tem o fabricante que está entregando essa solução. Eu acho que esses três elos, eles têm que caminhar com mais velocidade, mas é um caminho sem volta, viu, Edson? Na minha opinião, eu acho que ainda tem pouco, né? Mas ele só vem crescendo. E vai chegar um momento que não vai ter como você não ter nada em termos de embalagem que não tenha alguma inteligência. Eu diria para você que a adoção de embalagens inteligentes ela só está crescendo também, né? E o bacana disso é que é um assunto novo para muitos ainda. Para nós aqui pode não parecer tão novo, a gente já escuta ele há bastante tempo, mas quando você vê uma empresa adotando, a outra adotando também, a coisa vai indo e ele começa a ter uma vantagem competitiva no mercado que ele está, o concorrente dele também quer. Então, o nosso papel é promover e é estimular isso cada vez mais. Então, Renato, você está dizendo isso, eu estava vendo as suas colocações, perdão, as suas colocações a respeito de como é que isso funciona dentro das empresas, como é que isso funciona no mercado, né? De um modo geral, eu acho que é educação, né? O tema sempre é educação. Educação dentro da empresa para que os vários departamentos saibam tirar proveito dessa tecnologia, dessas tecnologias, porque pode somar, né, com outras. E eu creio que a impressão digital, para ela ganhar território, para ela ganhar espaço, justamente precisa ter agências reguladoras, governo, outras empresas, setores, ecossistemas, compreendendo o que isso realmente pode trazer de benefícios, e basicamente são benefícios de negócios, e daí eu concordo, realmente, tem que ser por CEOs, né, por executivos profissionais da área de negócios, porque a área de tecnologia ela é, digamos, o coração da implementação. Mas as visões que são colaborativas dos usuários, nesse momento, é bastante grande. Você vê isso como as iniciativas de educação como core do que a gente pode fazer hoje para que a impressão digital realmente ganhe território e seja adotada de forma massiva? Sem dúvida, Edson, não tem a menor dúvida. No final do dia, né, a gente sempre fala, tudo é educação, né? Assim, nos mais variados aspectos, né? Tudo acaba em educação. Nesse, especificamente, eu acho que é mais ainda, porque como ele é novo, né, a gente tem que ter um trabalho de disseminação dos benefícios da impressão digital, né, que passa, como eu falei, por marcas, por agências, geração de demanda, né, esse seria o nome do jogo, né, como é que eu faço para gerar essa demanda, né, num país continental como o Brasil, tem que ter educação. Na hora que a gente mostra para um cliente o benefício que ele pode ter aí, você deve ter visto aí um post meu, né, pro Dia Internacional da Mulher, da Hershey's, né, que ali com o pessoal da Camargo novamente, né, usando ali a embalagem, usando tecnologia HP. Quer dizer, aquilo é maravilhoso, sabe? Aquilo é uma das coisas que dá para fazer e que essa empresa já entendeu que dá para fazer, vamos dizer assim, eles já passaram por esse processo da educação, e quando você consegue mostrar isso para um outro cliente, para um outro ecossistema que funciona, eles chegam naquele aha moment, sabe? Aquele aha moment, nossa, puxa, dá para fazer isso, eu estava tão focado aqui na minha otimização de custos com o meu modelo tradicional, brigando por preço, nossa, eu não sabia que tinha esse outro nicho aqui, né? É a mesma, Edson, assim, guardadas as devidas proporções, olha, o mundo de tecnologia, ele mudou tanto, você vai entender o que eu vou dizer, todos aqui vão entender, mas em 1990, 91, quando eu vi pela primeira vez um celular, né?
eu já achei aquilo uma ficção científica, porque até então celular, telefone móvel era só no carro do Batman, né? Eu tinha o Batmóvel, né? Telefone não era assim, é só no Batmóvel. Apareceu o celular. Se alguém falasse que 20 anos depois todo mundo ia ter celular, minha empregada doméstica, então tem 2, 3 celulares, né? Normal isso daí. Alguém ia te chamar de maluco ali, né? Olha como mudou e olha como transformou, tá certo? Pegar um smartphone desse daqui, falar que você vai ter o banco aqui dentro. Pô, se o cara falasse isso em 1990, você é maluco. É a mesma coisa que está acontecendo com as embalagens inteligentes e com todo esse ecossistema, Edson. Exatamente a mesma coisa. O que a gente está falando agora, que parece ser uma obra de ficção, lá na frente não vai ser, porque as empresas vão falar, nossa, puxa, já entendi. E os que estão ganhando dinheiro agora, eles estão relativamente quietos, no bom sentido, né, naturalmente, porque eles falam, bom, deixa eu ficar quieto aqui, porque é o oceano azul, né? Deixa eu ir atrás do Oceano Azul. Então, assim, respondendo a tua pergunta, o que a gente pode fazer? A gente tem que trabalhar em conjunto, tem que ter mais educação, tem que disseminar mais esses conceitos, porque esse é um caminho absolutamente sem volta. Eu concordo totalmente com você que não tem outra forma senão disseminar o trabalho todo que a gente faz, né? De uma forma até assim, com muita paciência, né? Porque a gente se depara muitas vezes com questões do tipo, poxa, mas impressão digital faz tal coisa? Faz tal coisa? Claro que faz, né? A HP está posicionada para fazer desde fotografia, marketing direto, impressão comercial, etiquetas, embalagens, corrugado. Poxa, eu estou presente em todos os mercados, né? E ainda assim, o mercado ele não tem a compreensão total do que eu posso entregar, né? Então passa sim por um trabalho em conjunto de bastante educação e de bastante informação dos benefícios que a tecnologia digital pode trazer. Olha, Renato, excelente a conversa que a gente teve aqui, a sua aula de negócios no século XXI, porque acho que é isso mesmo, né? A gente está evoluindo com essas tecnologias todas. Você me fez lembrar que final dos anos 80, eu tive a oportunidade de ajudar um amigo meu que tinha montado uma loja chamada Estúdio Tan, lá na região da Avenida Paulista. Não sei se você lembra. Estúdio Tan, na verdade, é o nome de um álbum do Zappa, né? Sim, sim. E ele montou essa loja para alugar CDs, porque os CDs eram muito caros. E as pessoas tinham CD player que comprava nos Estados Unidos quando vinha de viagem, né? Ou ia na Galeria Pagé, né? Mas tinha um CD player. E para ouvir a música DDD, né, que era gravada digitalmente, masterizada digitalmente e impressa digitalmente no CD, você tinha que ter bastante dinheiro para comprar todos os CDs que você queria. Então, a opção de alugar ficou um negócio interessante. Ele montou essa loja, eu fui lá ajudar ele nessa época, porque eu tinha tempo para esse tipo de coisa, era muito legal. E naquela ocasião eu cheguei para ele e falei, cara, vai chegar o dia em que a gente vai imprimir os nossos próprios CDs em casa. Ele falou, você está completamente louco, nunca vai acontecer, você não sabe o tamanho de uma fábrica de CD, você nunca viu um CD sendo impresso. Eu falei, cara, mas vai simplificar. Dele, não vai. E olha que brincadeira, né? A gente evoluiu tanto que hoje nem o CD você tem mais, né? A indústria da música se mudou, né? Se modificou de uma forma extremamente radical, né? E daí eu estava lembrando hoje até que eu escrevi um texto sobre a evolução da indústria chinesa comparando com a indústria japonesa, né, que também já foi considerada uma indústria ruim, né, de produtos ruins, e a gente vendo hoje a indústria japonesa tendo passado já pelo Walkman, né, da Sony, né, e depois o iPod, né, o iPod da Apple, né, que virou um fenômeno internacional de evolução né, e na verdade são pequenas evoluções que vão acontecendo, a gente esquece do passado e a gente não vê o quanto a gente evoluiu. Mas eu acho que uma das formas inspiradoras de a gente olhar para frente é olhar para trás, como você fez agora, né, de comparar, olha só
o celular como ele era, né, como ele entrou nas nossas vidas, e hoje você tem um smartphone, que é um computador na mão, né? Olha para frente e enxerga que essa impressão digital, lá na frente, vai inspirar muita gente a pensar assim, por que que eu não fiz isso antes? Né? Eu estava vendo isso, me mostraram e eu não fiz isso antes. Eu acho que esse é o caminho, não é não? Eu gosto muito daquela frase que diz que depois eu preciso buscar, você me ajuda a buscar quem falou isso, tá? Mas aí você vai me ajudar. A frase é a seguinte, que a invenção da luz elétrica, ela não veio pela melhoria contínua das velas. Não É é? verdade. Não. Ela não, isso é uma delas, né? Depois teve, na época do primeiro carro ali, do Ford, né, lá atrás, que o método de transporte era cavalo, né? Sempre teve aqueles personagens da época que diziam, não, isso aqui é uma moda passageira, pô, isso aqui não vai muito para frente, ou do avião, né? Então, assim, você tem inúmeras passagens de inovação no passado, e eu me orgulho muito de estar na HP esse tempo todo, porque a HP é sinônimo de inovação, né? Agora mesmo a HP anunciou ali a entrada na área de games, né? Você deve ter visto também, né? A gente está sempre se reinventando e está sempre inovando. Então, quando você fala de impressão digital, é exatamente a mesma coisa. Hoje, esse mercado de impressão, mercado gráfico, ele ainda é bastante dominado pela impressão tradicional. Então, a parte das cabeças que estão ali, que construíram, né, de maneira muito gloriosa esse mercado, elas estão sendo desafiadas hoje a repensar, né, num mercado que talvez não esteja tão claro assim, né? Puxa vida, qual que é a melhor definição de visão, né? A melhor definição de visão é aquilo que você não está vendo, né? O cara que tem visão, você pega ali, pô, o Steve Jobs, ele tem a visão, né? Enquanto a Sony ficou lá tentando miniaturizar o Walkman, né? Eles chegaram a lançar um Walkman com uma fitinha pequenininha, né? Pô, Steve Jobs foi lá e lançou o iPod, pô, sabe? Aí acabou. Né? A visão é enxergar alguma coisa que ninguém está vendo. É o cara que olhou para a região da Berrine ali, né? Na década de 50 e falou, bom, isso aqui vai ter prédio e tal, não sei o quê, vai ter uma avenida, assim, as maiores empresas vão estar aqui. E o colega dele do lado falou, não, pô, eu estou vendo só um monte de mato aqui. Eu não estou vendo esses prédios todos que você está vendo. Então, essa coisa da visão, né, e de acreditar numa transformação é parte do nosso papel também, como fabricante, de inspirar todo o ecossistema a acreditar nisso, porque isso vai acontecer, é apenas uma questão de tempo. Isso já aconteceu e vai continuar acontecendo de novo. Filme, né, esse filme do CD, tá bom, começou com a locadora lá atrás, eu lembro bem, pô, um amigo meu trabalhava numa locadora, né, de fita, você ia lá, jogava na caixinha, aquilo desapareceu, pô, né? Depois foi pro CD e o filme hoje está na nuvem. Você baixa, sabe, é um troço assim, daqui a pouco vem o 5G aqui, muda tudo outra vez, né? Então, geolocalização, pô. O Edson, eu não sei onde você morava quando você estudava lá no Bandeirantes, mas quando eu estudava na Escola Técnica Federal, pô, eu morava com a minha mãe lá no Brooklyn, né? Então eu pegava ônibus, metrô e tal, não sei o quê. Ano de 1980. Você ia no caminho inverso, porque eu morava na Zona Norte. Eu morava no pé da Serra da Cantareira. Nossa, você morava longe também, viu? E olha, eu vou te falar, se eu sumisse naquele caminho, se eu fosse abduzido, cara, hoje eu fico pensando, o que a minha mãe ia fazer? Porque eu sumiu, não tinha celular. Não tinha celular. 1984, não tinha celular. O que tinha em 84? O que tinha? Tinha Blitz, pô, você escutava Blitz, não era isso? Você escutava lá, era Diretas Já, né? A gente é dessa época. A Maria Eugênia era mais nova. Maria Eugênia e a Edícia são mais novas, né? Não são dessa época. Mas a gente ia para a escola e não tinha nada disso. Se alguém falasse em geolocalização e celular naquela época, ia se taxar de louco. Então, nós como fabricantes, que temos essa coisa embedded, né, embutida dentro da gente, é até emocionante de falar, porque eu olho para a impressão digital no futuro e eu enxergo isso, eu enxergo
essa transformação. Então, eu vejo um futuro muito bacana e passa por muita educação sim, viu, Edson? Renato, eu acho que a gente podia tocar um papo bacana, só faltou um copinho de cerveja, hein? Nossa, nem me fala, viu, cara? Olha, para happy hour no final do dia, né? Eu estou ansioso aí para a gente poder se ver pessoalmente, né? E conversar, né, de uma forma mais longa também, né? Porque é muita coisa em comum, né? É muita Condex e Fenasoft, sabe? Nossa! É muita feira, é muito evento, é muita gente do mercado, e eu fico muito feliz de poder falar com você. Eu estou na HP, Renato, como você sabe, há muito tempo, e há 5 anos no negócio de artes gráficas, que me dá uma satisfação incrível, né, para poder reinventar tudo que a gente faz dentro da minha equipe, uma equipe incrível com a Edissa e com todos, né? E quando surgiu essa oportunidade de falar com você, eu fiquei muito feliz e logo eu quis dar andamento nisso. Obrigado, Renato. Olha, você é sempre bem-vindo e vamos... Eu estou com umas ideias aí, depois eu vou conversar com a Edissa e a gente vai ver como é que a gente pode dar continuidade a isso. Mas eu te agradeço muito pela oportunidade de falar com você, que não só é um executivo importante para o país, porque eu acho que todo executivo, até numa época em que eu trabalhei com Intel, na assessoria de imprensa da Intel, tinha o Pacu, né, o Paulo Cunha como presidente, ele falava o seguinte: nós somos embaixadores do Brasil. A gente vende o Brasil para as empresas que a gente trabalha e para as outras empresas também. Então nós temos que fazer o melhor trabalho possível para que traga dinheiro, emprego, para que todo mundo tenha atividade no país. Eu sempre acreditei nisso e acho que você é um profissional que tem aí um papel muito importante nessa história, né? Que apesar de a gente ter presidentes da República, presidentes de Congresso, de Senado, de Câmara, deputados, tem um monte de gente pública que a gente considera que são essas pessoas que tomam os destinos do país, e não é verdade. Na minha opinião, esses caras têm um papel, às vezes, de atrapalhar, dizendo, em alguns momentos, são tristemente ruins na atividade deles. Mas nós que temos aqui o bate-bola do dia a dia, que a gente sabe como é que é para ganhar dinheiro, como é que faz para pagar a conta, né? A gente sabe também fazer o país se desenvolver. Então, eu tenho assim um grande apreço por profissionais como você, que tem a seriedade, a experiência e a capacidade de trazer novidades para o Brasil e para o mundo, né? Porque aqui no Brasil a gente também tem profissionais aí da própria HP, que eu tive bastante contato, Cami e outros caras grandes aí, Reinaldo Vilar, uma série de pessoas que eu listaria assim com grande orgulho de ter participado um pouquinho de ter sentido o aroma do pensamento desses caras, porque realmente levaram o país e a indústria de tecnologia para frente de uma forma brutal, destemida, sabe? Eu acho que é isso que vale a pena na vida da gente. Então, queria te agradecer e te homenagear aí, e homenagear esses outros profissionais também dessa forma, porque realmente são pessoas que eu acho que fazem, é gente que faz, lembra aquele programa que tinha na TV? Acho que é isso. Então, te agradecer muito, Renato, pela participação e ficar aí à disposição para toda vez que tiver novidades também, a Edissa, a Marie, que possam entrar em contato comigo para que a gente toque essas ideias adiante. Ok? Forte abraço para você. Muito obrigado, Edson. Muito obrigado. Nos vemos. Nos vemos. Até mais. Obrigado. Obrigada, gente.